Hoje eu vou falar sobre a questão 151, Enem 2019. Uma questão que trata sobre áreas. Eu sou o professor Roberto Cavalcante, do canal Atacando a Matemática. Bora lá comigo? Vamos lá, gente. Vamos começar dando uma lida no enunciado. Olha só. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Aqui está a figura. E aqui ele pergunta assim, ó, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Eu vou até grifar aqui para a gente não perder o foco da nossa pergunta. Está aqui, ó, a soma das 10 placas em centímetros quadrados. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender essa figura, né? Aqui eu tenho uma circunferência e eu tenho o que ele chama de retângulo. Tá aqui, ó, retângulo, tá? Aqui, o meu retângulo, ele tangencia a circunferência. Então, o ponto de tangência é mais ou menos aqui, ó, onde ele tangencia essa circunferência. Toda vez que eu falo que uma reta tangencia a circunferência, ela tangencia num ponto, tá aqui, ó, num ponto que a gente chama de ponto de tangência, e esse ponto de tangência, no caso, com a circunferência, ele tem 90 graus com o raio da circunferência. Ele faz 90 graus com o raio da circunferência. Então tá aqui, isso é uma propriedade, onde toda reta que tangencia a circunferência faz um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência. E aqui está o que ele chama de retângulo. Está aqui. Ele fala que o diâmetro dessa circunferência é de 40 centímetros. Eu vou colocar aqui, ó, 40, mas a gente sabe que é centímetros, tá? E ele fala que esse raio, aliás, ele não fala o raio, né? Mas a gente já deduz. Como o diâmetro é 40 centímetros, o raio só pode ser de 20 centímetros. Ok? Metade do meu diâmetro. Sendo o raio 20 centímetros, e o raio é justamente a medida que eu tenho do centro da circunferência a qualquer ponto da minha circunferência, logo eu deduzo que essa medida que eu tenho daqui até aqui é o raio da circunferência. Então aqui eu tenho 20 centímetros. Ele me fala aqui que o h vale 60 centímetros. Então o h vai daqui até aqui. Então se daqui até aqui eu tenho 20, daqui até aqui é o 60 menos 20, ou seja, 40 centímetros. E aí vem uma curiosidade aqui. No enunciado ele comenta retângulo, está aqui. E a gente já percebe que isso daqui é um quadrado, tá? Porque eu tenho 40 centímetros aqui e aqui 40 centímetros. Mas todo quadrado também é um retângulo. Porque qual é a definição de retângulo? Para ser um retângulo, precisa ser um quadrilátero com 4 ângulos de 90 graus. E os lados opostos serem congruentes. Essa figura faz parte dessa definição. Então a gente pode falar que todo quadrado é um retângulo. Então ele não falou mentira aqui não, realmente isso daqui é também chamado de retângulo. Entendendo a figura, a gente percebe que metade da circunferência ela faz parte desse meu retângulo, tá? E aí o que acontece? Ora, a área total aqui vai ser metade da circunferência que está para fora, mais a área desse meu retângulo. Então, vamos calcular aqui a área total. Olha só. A área total vai ser igual à área da circunferência. Opa, espera um pouquinho. Vai ser igual à área da circunferência, que a fórmula da área da circunferência é πr ao quadrado. Mas como eu só vou contar metade dela, eu vou colocar assim πr ao quadrado sobre 2. Tá aqui. Tá? Só estou contando metade da circunferência. Mais a área desse meu retângulo, que no caso é lado vezes lado. Lado vezes lado. Tá aqui. Então, a área total, eu posso, já substituindo, e ele conta aqui com π igual a 3,14,
Eu vou colocar aqui 3,14 vezes, o raio é 20, então vai ser 20 ao quadrado. Vou colocar entre parênteses, tá aqui. Isso tudo dividido por 2, que é metade da circunferência, mais 40 vezes 40, que é a área do meu quadrado, né? Perfeito, vamos lá. Isso daqui é igual, vou colocar aqui embaixo, para ter continuidade. E aí eu vou fazer primeiro esse parênteses aqui, o 20 ao quadrado é 400, é o 20 vezes 20. Então eu vou colocar aqui o 3,14 vezes 400, isso tudo dividido por 2, mais 40 vezes 40, me dá 1.600, ok? Agora eu vou fazer algumas simplificações, olha só. O 2 aqui eu posso simplificar com o 400, isso vira 200. E eu sei que o 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Por que eu estou falando isso? Para ficar mais fácil a nossa conta de cabeça, olha só. 3,14 vezes 100, a vírgula que está aqui, ela anda 2 casas para a direita, vira 314. 314 vezes 2 me dá 600, e aí eu vou colocar aqui, ó, 628, ok? Então eu peguei o 400, simplifiquei com o 2, me deu 200, o 200 é 2 vezes 100, o 100 eu multipliquei por 3,14, a vírgula andou 2 casas para a direita, virou 314, e esse 314 eu multipliquei por 2, 628, mais 1.600. Isso daqui me dá um total de 628 mais 1.600, vai me dar 2.228. Ora, isso daqui é a área, vou colocar aqui centímetros quadrados. Isso daqui é a área de uma placa. Mas são quantas? Ele quer a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados de 10 placas. Então eu pego o 10 e multiplico por 2.228. Isso me dá um total, é só colocar um zero a mais aqui, de 22.280 centímetros quadrados. E aqui ele já pode fazer a cobrança dele baseado na medida da área em centímetros quadrados. Legal? Alternativa B, B de bola. Galera, toda sexta-feira eu faço Atacando o Enem. Então se você estiver em casa sem fazer nada, passa lá no meu canal. Eu tenho certeza que você vai tirar alguma dúvida comigo. Até a próxima sexta.